Acólito, a misteriosa Torre do Diabo. Com 275 metros de altura, a Torre do Diabo é um dos lugares mais misteriosos dos Estados Unidos. Em um raio de quilômetros, na paisagem da planície do Wyoming, destaca-se um acólito, que ficou conhecido como a Torre do Diabo. A Torre de Pedra, entre outras peculiaridades, é a única formação naquele formato na região. Além disso, uma diferença visível entre as cores do acólito e as pedras ao redor, dão a impressão de que a Torre do Diabo não deveria estar ali. O presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt declarou a Torre do Diabo monumento nacional, como forma de protegê-la. Dado seu caráter de interesse científico, a formação, que pode ser vista a milhas de distância, tem sido preservada desde então. A Torre do Diabo é formada por materiais de origem vulcânica. Embora não haja atividade desta natureza naquela região. Por isso, diversas teorias tentam responder a outro questionamento. Há muitos fenômenos naturais para os quais ainda não temos resposta da ciência. Assim ocorre com o acólito do Wyoming. Pouco se sabe sobre a origem ou formação da Torre do Diabo. Estudiosos sugerem a análise da Torre do Diabo conforme os nativos da região. Para os nativos, a torre é uma espécie de altar, onde se poderia alcançar uma conexão com o divino. Vista de cima, a Torre do Diabo parece ser bem plana, exatamente como um altar, ou uma espécie de mesa. Em 1977, o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau teve como cenário a região da planície do Wyoming. O lugar representado no filme, claro, contava com a Torre do Diabo como o ponto alto da atividade alienígena. No filme, a torre é uma espécie de imã. Atrai as pessoas sem que elas compreendam o motivo. Se levarmos em consideração que o filme é sobre uma experiência, muito mais que sobre alienígenas, como o próprio Spielberg disse, podemos entender o fascínio que o monumento pode ter exercido nos nativos. Eu queria fazer de Close Encounters uma história muito acessível sobre o indivíduo comum que tem uma visão que muda sua vida e a transforma em completa convulsão, conforme ele começa a se tornar cada vez mais obcecado por essa experiência. Steven Spielberg, sobre o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Joe Alves, que fez parte da equipe do filme, relembra com entusiasmo o momento em que apresentou o cenário a Spielberg. Quando ele chegou aqui, ele ficou tão impressionado com as possibilidades do que isso faria com seu filme. Após o lançamento do filme Encontros Imediatos do Terceiro Grau, a Torre do Diabo passou a receber um número ainda maior de visitantes. Muito por conta da visibilidade que o cinema deu, mas também por conta de todo o mistério que ainda envolve este monumento. Apesar de não ser um lugar pródigo em avistamentos de OVNIs, a peculiaridade da formação e a falta de elementos mais concretos que possam atestar a sua origem, fazem da Torre do Diabo um lugar fascinante e intrigante. O ineditismo da formação e suas características exigem estudos aprofundados. Sua representação no cinema é uma livre interpretação. Mas o mistério suscita uma dúvida: e se for verdade?